Bíblia com Lana e Rosânia. E como a gente falou ontem, com participação especial das pastoras da Cidade Refúgio, aqui de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Estamos longe, pastora gente. Andréia e pastora Elisângela. E hoje nós vamos na primeira carta de Pedro, 1 ao 3. Saudação. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácias, Capadócia, Ásia e Betínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a provação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Uma vida santa. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda não eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Essa é a palavra que o Evangelho trouxe
para vocês. Segundo a Pedro, a pedra viva e a nação dedicada a Deus. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Seja como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Ó povo que pertence a ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A conduta do cristão. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser de boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia de sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador e que a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Cristo, exemplo para os sofredores. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e respeitem não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito bem e suportam este sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que siga os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos seus ferimentos, dele vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta
para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Capítulo 3. A vida dos casados. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida, em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. O dever de fazer o bem. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém contra os que fazem o mal. Sofrendo como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém e nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é um compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes dos céus. Amém? Então aí começamos a carta de Pedro, amanhã a gente termina, porque ela vai até o capítulo 5. E a gente tem alguns pontos, né, em específico para falar sobre essa carta. Então, inicialmente, o que a gente precisa entender é que essa carta foi escrita por Pedro, né? Houve, obviamente, algumas questões, como sempre há, de especulações sobre quem escreveu, quem deixou de escrever. Pedro cita que o seu amanuense foi Silvano. O amanuense era aquele a quem o apóstolo ditava e ele escrevia. Só que o Silvano, ele também pode ser uma alusão ao próprio Saulo, porque é uma variação do nome Saulo, né? Ou melhor, do nome Silas, desculpa. Era Silas que viajava com Paulo, né? Silas, isso. Então, é uma variação desse nome. Então, esse Silvano pode ser o próprio Silas, porque que foi aquele que esteve com Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, a outra questão que a gente pode falar acerca dessa carta que Pedro escreveu é que havia uma perseguição cristã, como sempre houve, né? A gente passa tempo, entra uma nova geração e a igreja sempre está vivendo de alguma forma debaixo de uma perseguição. Agora é óbvio que nunca houve uma perseguição como houve nos primórdios da igreja primitiva, onde a gente tem aí inicialmente os primeiros mártires, a começar por Estevão e posteriormente os próprios apóstolos que também foram mártires, com exceção de João, que morreu de velhice. Mas não porque tenha morrido de velhice, mas porque antes mesmo disso tentou, né, ser morto, né? Tentou ser assassinado quando foi jogado dentro de um caldeirão de azeite quente. E
depois foi lançado ali na ilha de Patmos. Então foi o único que morreu de morte natural, embora tenha se tentado antes matá-lo, né? Como foi feito aos demais apóstolos. Então havia uma perseguição acontecendo. Então essa carta é endereçada aos cristãos a quem estavam sofrendo essas perseguições, para que eles viessem a ser encorajados, para que eles viessem a perseverar. E aí a gente fala, né, dos desafios de cada geração. Nessa geração, o apóstolo Pedro tinha o desafio de encorajar os cristãos ante as perseguições. Assim como nós, pastores, temos os desafios da atualidade a convocar, a convidar os cristãos de hoje a perseverarem, seja diante das tentações, seja diante das apostasias, seja diante de um novo evangelho, outro evangelho que é pregado, que obviamente não existe outro, o único e verdadeiro é o que tem Cristo como centro de todo ele. Então Pedro, quando escreve essa carta, ele fala também como que o cristão ele deveria se comportar ante a essa hostilidade, ante a essas afrontas que eles sofriam dos não cristãos. Então, uma coisa que a gente precisa entender houve aí uma especulação sobre a quem que Pedro endereçou essa carta. Foi aos cristãos judeus ou foi aos cristãos gentios? Então, inicialmente a gente começa a achar que ele endereçou essas cartas aos judeus convertidos, mas depois ele começa a usar algumas expressões que a gente começa então a compreender que de fato a carta foi endereçada a gentios que se converteram ao evangelho. E aí a gente tem que dar um ponto para Pedro, que teve toda inicialmente aquela resistência de pregar aos gentios, né? E obviamente depois daquela visão que ele tem, né, por 3 vezes aquele lençol descendo e o Senhor dizendo para ele, mata e come, e ele fala, Senhor, eu não vou fazer isso porque é imundo, e o Senhor fala para ele, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então a gente vê que isso realmente trouxe, promoveu uma reviravolta no ministério de Pedro, porque inicialmente você vê Pedro somente pregando para os judeus, e aí depois você vê então nessa carta Pedro trazendo uma carta aos gentios que se converteram. Incluindo, exato, sendo inclusivo na sua atitude. Qual é o parâmetro específico que leva a gente a acreditar que essa carta foi escrita aos gentios? Porque aos gentios cristãos, porque ele fala da idolatria. E nessa época, os judeus não podiam ser acusados de idolatria, porque já tinha havido, obviamente, o retorno do cativeiro. E se teve uma lição que o povo aprendeu no cativeiro babilônico, foi a não se prostrar mais diante de ídolos. Pedro também vai falar nessa carta que ele está endereçando aos judeus da Babilônia, aos cristãos da Babilônia. Só que aí a gente para e pensa, é essa Babilônia, a mesma Babilônia de Daniel? Não, porque nessa época a Babilônia já estava destruída, já estava sob ruínas. Então quando Pedro fala que é endereçado a esses cristãos da Babilônia, ele está falando da Babilônia chamada Roma, do contexto de Roma, porque Roma era o império que governava naquela época. Então a carta vem com essas palavras de exortação a conseguir prevalecer diante da perseguição. E aqui no capítulo 3 de Pedro, eu acho que ele, não sei se ele puxa a sardinha um pouquinho lá para o povo judeu, né? Mas ele fala, né, ele fala aqui no capítulo 3, versículo 7, quando ele fala, né, que a mulher é o sexo mais fraco e tal, que isso deve ser tratado a respeito, minha esposa, ele fala, no 6, na verdade, Sara foi assim. Tipo assim, é claro, né, que ele é o povo dele, ele vai, esse é o background dele, né? Ele vai realmente trazer essa linguagem, porque é o que ele tem para dar, né? Mas eu acho engraçado que ele, tipo assim, né, se a carta foi endereçada mesmo como se acredita, aos gentios, então ele está puxando sardinha. Então, lembra? Então, seja como Sara, né? Lá do meu povo. Eu achei interessante a base referencial. Então a gente percebe também aqui essa questão da convocação, de independente da circunstância, de estar sempre fazendo bem. Eu achei lindo quando ele fala aqui no capítulo 3, né? Versículo 8, finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Ou seja, mais uma vez ele fala, né? Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Então ele está trazendo mais uma vez essa questão relacionada ao dever do cristão, de não reagir na mesma medida com que ele recebeu. Ou seja, se você recebeu mal, não pague o mal com o mal.
mas pague o mal com o bem. Então, a carta de Pedro, ela tem toda essa instrução realmente aos cristãos daquela época e, sem dúvida, continua contextualizada e atualizada para todos nós. A Bíblia, né? A Bíblia inteira. Foi um aconselhamento lá do passado que Serve nós pra vivemos gente. na atualidade, né? Exatamente. A Exatamente. Bíblia, a gente fala, né? Ela é um manual atual. Em qualquer situação, qualquer tempo, qualquer ano, ela realmente é muito atualizada para o nosso contexto. Isso é Bíblia, né? Verdade. É isso. Só falando do Claro. 2,17, respeitem todas as pessoas e amem seus irmãos na fé. Né? E às vezes esse amor, né? A gente às vezes sente falta desse amor entre os irmãos, né? E amar todas as pessoas. Isso é muito forte. Sim, muito importante. Ele Inclusive, ensina, né? Ele ensina isso à igreja primitiva. e uma coisa que a gente precisa entender muito quando ele fala desse amor ao irmão, não é só o amor ao irmão da nossa denominação. Isso. Né? É o que a gente coloca todos tudo os aqui, irmãos. né? Nos domésticos da fé. Sim, Na verdade, próximo, é aquém das paredes, né? É. É aquém da instituição, é aquém do nosso campo de ação, né? Amar a todos. Inclusive aqueles que muitas vezes querem o nosso mal. E incluirmos a todos. E respeitar todos, né? Afinal de contas, o próprio ministério de Pedro declara que ele compreendeu que o reino de Deus é para todos. Para todos. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã na finalização da carta de Pedro. Estamos chegando no final da Bíblia. Glória a Deus. Tchau, gente.